Tertúlia. Dia 13 de outubro de 2009, terça-feira. O verbete é 1354. 4 páginas, 51 elogias e 8 máximas. Certo? O tema é besteirol, dentro da comunicologia. Na hora que eu estudo besterol, até que ponto que hoje eu estou com um verbete do besterol? Estudo uma coisa para vocês pesquisarem, tá certo? O besterol é a tendência cultural popular, quer dizer, pop, surgida na década de 1980, na música, literatura e no teatro, caracterizado pela forma e o conteúdo escrachados de humor crítico, social e político, exaltando o absurdo, o ridículo, o grotesco e a atroça, sem compromisso com teses, nem sempre cosmoética, e nem evolutiva para as consciências. Quer dizer, é uma tendência nem sempre cosmoética, nem evolutiva. Agora, nós vamos ver, então, o significado mórbido da própria palavra. As besteiras, as tolices, o tolicionário. Depois, as temáticas recorrentes, o mais do mesmo, a cultura inútil, o bolsão jurássico, a farsa, a paródia, as atividades improdutivas para passar o tempo, a preguiça mental, a ausência das prioridades evolutivas da consciência lustra. Eu li alguma coisa que nós estamos falando aí sobre o assunto. Agora, a taxologia, lá na argumentologia, tem o besterol, sempre existiu em determinadas áreas humanas, linhas de conhecimento ou contextos sociais. Por exemplo, essas 4. Diálogos, a gíria, a infância, a propaganda. Agora, frase enfática. Com alto discernimento teático, importa, antes de tudo, enfatizar os trafores e não os mega-trafores das pessoas, a fim de poder viver em harmonia de modo construtivo e evolutivo. Agora, qual posicionamento tem você quanto ao besterol? Você se orienta pelas diretrizes do mental soma ou pelos desejos do psicossoma? Agora, na bibliografia, eu chamo a atenção para o Festival de Besteira, o estilo besterol, o besterol científico. Penso, logo me engano. Breve história do besterol científico. Bobagens metrificadas. A Luísa e Salem comemoram 20 anos de besterol. Comédia besterol e trupe do barulho. O besterol dos 500 anos. Besterol chega diariamente aos jornais pelas agências de notícias. Quem quiser estudar mais essa bibliografia, amplia muito o tema. Agora, aqui nós temos um jornal, Besterologia deixa dia de pacientes mais alegre. No dia da criança, pacientes do Pequeno Príncipe recebem a visita de palhaço especializado em fazer crianças doentes a sorrir. Isso aí são os palhaços Doutores da Alegria, aquele povo todo, né? Esse aqui é um lado que é interessante para as crianças. Nesse caso é. Mas a maioria, o negócio é super negativo. Agora, pergunta. Na sexta próxima estarei fazendo a SCP-1 pela primeira vez em Belo Horizonte. Meu objetivo é relembrar minha ProEx. O que posso fazer para aproveitar melhor essa oportunidade? Há alguma preparação que possa fazer esses dias que antecedem? Eu acho que é bom você pegar seu laptop, fazer a anotação e repousar a sua cabeça para enfrentar o SCP-1 com o máximo de lucidez, quer dizer, recuperando os cônjuges. É a melhor, né, que a gente pode fazer nesse caso. Se prepare para a luta mental somática. Desde que meu filho nasceu, tenho tido cunhas mentais sugestivas para machucá-lo e feri-lo. Quando essas cunhas aparecem, parece que tudo em minha casa se torna uma arma. Tenho sofrido muito com isso, porque, é claro, não desejo machucá-lo. Será que isso acontece porque eu nunca quis fazer gestação humana? O que posso fazer para parar esse processo negativo patológico? Olha, o problema todo é o seguinte: você está assimilando
o heteroassédio do seu filho. Tem que tirar isso da sua cabeça, abençoa seu filho, abençoa o assediador, passa por cima disso e faça o estado vibracional para fazer assimilação e desassimilação. O problema é fazer a desassimilação disso o quanto antes, melhor. Agora, é um assédio do seu filho. Agora, examina bem se o seu filho está do mesmo jeito que você ou se ele consegue superar o caso. Então, nesse caso, ele tem mais autodefesa do que você. Observa bem que é uma chance de se estudar. O filho virou, ou se tornou, uma cobaia bem séria. Na minha família, a evolução da pessoa é medida pela capacidade de ganhar dinheiro. E nisso eu não sou boa. Por isso não tenho autoridade moral para fazer atalhos. Há uma saída para eu obter mais crédito com o meu grupo Carne? Sim. Faça assistência aos outros e vá em frente. Faça assistência para quem precisa e quem admite que você faça. Você sabe que é uma bênção quando a pessoa admite que a gente ajude ela. Isso é uma bênção. Já é uma assistência. Li a reportagem da revista Época dessa semana sobre o Kindle, o leitor eletrônico que guarda 1.500 volumes, prometendo revolucionar o modo como lemos, podendo o usuário comprar mais de 200 mil títulos do próprio aparelho, que recebe os arquivos de uma rede 3G, a mesma do celular. O aparelho pesa 290 gramas e tem as dimensões de um GB, tendo o custo de R$1.000. Parece que eu vi que não é bem R$1.000, é 1.200, 1.300. Esse aparelho é uma bênção, mas não será que vai tirar o prazer de manusear as páginas de um livro, notar a qualidade da impressão, detalhe da encadernação? É precoce adquirir um e-book nessa fase inicial de lançamento do aparelho? Olha, quando apareceu o primeiro e-book, eu comprei nos Estados Unidos, diretamente em New York, examinei e julguei fora. Eu não aguentava ver que era muito mal feito. Pode ser que esse agora seja bom. Eu quero depois fazer uma experiência para ver. Eu vi também o anúncio. Vale a pena. Você deve comprar, examinar. Estudo, leitura, pesquisa, investigação, processo intelectual, autodidatismo, a gente tem que usar no pano, no papel, no plástico, no realidade virtual, naquilo que a pessoa fala, no outro que está dizendo na televisão, o outro que fala no rádio, o outro que grita lá na frente. Tudo é pesquisa. Vale a pena comprar, sim, e usar o aparelho. Agora, se for bom depois, vê se você manda para cá, por que ele é bom. Se deu certo, o que você usou? Que eu quero fazer também uma experiência com ele, ainda não sei. Agora já deve ter melhorado, né, João? Depois desses anos todos, o primeiro e-book que apareceu estava em New York. E comprei na hora, fiz a experiência e joguei fora. A Consciex dorme, se projeta também? Sim, existe Consciex que é igualzinho gente humana. Dorme, precisa de falar, tem uma opção de coisa, é como se tivesse o próprio corpo humano. Existem muitos neuróticos e psicóticos, nós chamamos de parapsicótico, pós-dessomado. São bilhões. São esses que muitas vezes estão aparecendo agora na condição de consréus. São as consréus, ou seja, consciex, extrafísica reurbanizada, que estão nascendo para ser consciência. Aqui dentro, para a gente trabalhar junto e fazer a reciclagem intrafísica. Tenho ouvido bem claramente ruídos timpânicos, como um sino que vai se esvaindo. Tem uma reverberação da psicosfera parecida com desacoplamento ou acoplamento, porém não me sinto assediado. Nem noto consciência assediadora. Só sinto a pressão externa. Gostaria de saber se isso pode ser alguma sinalética ou se é necessário assédio. Não, é necessário você examinar se não tem alguma coisa no seu ouvido. Primeira coisa é essa. Ver se está sujo o ouvido, se tem alguma coisa, se tem processo de alergia, se há algum problema de otite, qualquer coisa. Agora, segundo, se você não está sentindo do jeito que está falando, não sente nada negativo, isso pode ser o início do princípio do começo da sua sinalética timpânica. A sinalética timpânica é uma das mais comuns, mais vulgares, mais elementares que tem. Mas é assim que começam as grandes mensagens da situação.
Anota tudo que você tem. Olha os detalhes das suas sensações, dos seus sintomas, dos seus sinais, da sua experiência, da sua vivência. Ponha isso no laptop. Coloca tudo, mesmo aquilo que você não entendeu. Mais tarde isso vai ser importante para esclarecer o seu modo de reagir perante o processo extrafísico. Uma consulta neurocista que ainda verifica ocasionalmente no seu dia a dia a ocorrência de efeitos físicos menores e às vezes maiores ao seu redor, chegando por vezes a um período de manifestação de aproximadamente 20 metros, pode considerar o que na condição de gatilho desse fenômeno. Como entender melhor o mecanismo de ação e prevenir as situações ou qualquer tipo de acidente a terceiro? Além da prática do EV, o que se pode fazer? Olha, a primeira coisa que a gente tem que ver aí é o seguinte: examina quais são os tipos de ocorrência dos efeitos físicos, quais foram, e anote isso tudo. Exclua todas as hipóteses possíveis de processo físico e depois procure começar a estudar por que aquilo ocorreu. O que você pensava? O que você sentia? Qual era o seu interesse dentro daquele momento evolutivo? E veja quais foram os efeitos desses efeitos. Quer dizer, os efeitos físicos dos efeitos físicos, os efeitos intelectuais dos efeitos físicos, os efeitos emocionais dos efeitos físicos. Isso aí é muito importante. Garoto de 2 anos tem QI igual ao de Einstein. Um garoto de 2 anos e 5 meses, morador de Reading, a 40 quilômetros de Londres, obteve um teste de QI, coeficiente de inteligência, uma pontuação equivalente a dos físicos Albert Einstein e Stephen Hawking. Agora, os testes de vocabulário comum comprovaram que Oscar Riegel faz parte dos 2% da população com QI mais alto. Com isso, Riegel se tornou o mais jovem garoto a fazer parte da Mensa, a sociedade que reúne pessoas com QI alto. O membro mais jovem da Mensa é a garota Eliza Tan Robert, de Edmonton, no norte de Londres, aceita no início desse ano a idade de 2 anos e 4 meses. Joe Riegel, o pai do garoto, disse à BBC que através da Mensa espera poder encontrar outros pais de criança com QI alto que os ajudem para a criação do filho. Por hora, ele afirmou: o menino, que é muito jovem para frequentar a escola, será educado em casa. A mãe de Oscar, Hannah, disse que no início pensou que seu filho era apenas uma criança muito inteligente, mas que aos 18 meses o garoto já se sobressaía. Aos 18 meses eles devem conhecer por volta de 20 palavras. Nós começamos a fazer uma lista e paramos no número 600. Eram resmas e resmas de papel. Agora, com 18 meses, pode ser muito mais do que isso. 18 meses a pessoa, o menino já não é mais gatinho. De modo que vamos devagar com a Andorra, isso aí também está mal contado. Agora, a mesa é muito furada, né, certas coisas. Né? Todo mundo que estuda isso sabe. E outra coisa, o QI também a gente não pode ir, porque o QI, às vezes, depende daquele momento, o que eles estão fazendo, o texto como é feito, enfim, a armação do processo do teste. Então, isso é um pouco assim, desacreditado em muitas áreas. Agora, de qualquer maneira, o menino é fora de série. Né? Então, ele se chamou atenção e já chegou ao nível desse, de qualquer maneira, é fora de série. Mas agora, testes, para a gente saber o nível, tal, isso é preciso ver com calma. Uma outra coisa, uma criança dessa precisa de ver qual é os instintos que ela tem. Se ela é boa, se é, como é que é, do ponto de vista da generosidade, do convívio, milhões de coisas. Que às vezes é um ponto de interrogação. Né? Muito bom por um lado, mas pode ser um processo do sábio idiota, né? Savante, como eles chamam hoje. Isso então é perigoso também, porque pode ser um processo totalmente psicopático. Uma outra coisa também, uma criança nessa idade, a gente não pode pôr a mão no fogo e nada. Lembra-se daquele caso que eu conto do menino, que já tinha aberto a cabeça dele 3 ou 4 vezes, estava cheio de cicatrizes, estava com 10 anos e que eles calcularam que ele ia morrer aos 11. O menino sabia vários idiomas, ele ficou tarado comigo.
Mas eu era bem mais velho, porque naquela ocasião já tinha quase 20 anos. Agora, o que se passa? O psiquiatra lá que eu trabalhava com ele, o doutor Inácio Ferreira, apresentou ele para o público, principalmente para a juventude, para saber como é que era. Agora, ele falava vários idiomas, inclusive russo, uma opção de coisa, com 10 anos de idade. Agora, era fora de série, realmente uma precocidade fantástica, muito séria, de alto nível. Foi um dos mais, vamos dizer assim, precoces que eu já vi na minha vida. Foi esse rapaz. Ele morreu aos 11 anos. Eles achavam que a cabeça dele, o negócio ia aumentar. Então, eu tinha falado com eles, olha, se o processo isso que eu chamo hoje de links interneuroniais, não era o caso de ficar quieto e não estudar nada para ver se até ele crescer a cabeça, até os 26 anos. Que assim vai crescer com calma, não arrebenta a cabeça dele, não vai criar problema maior. Eles achavam que o negócio estava arrebentando a cabeça de vida, entende? Não dava. Ele crescia mais a cognição e elaboração do pensamento do que a capacidade de crescimento da caixa craniana, que aquilo ia acabar matando. Isso era a tese deles. Ele chegou lá, já depois de ter feito 3 ou 4 cirurgias, a cabeça dele era toda arriscada. Agora, ele parecia um homenzinho, com 10 anos, bem sério, tudo de paletó, gravata, tudo. Entende? Tudo certinho, louro. Agora, a cabeça tudo riscada, coitado. Cabelo baixo, né? Porque já tinham raspado a cabeça dele várias vezes. Tudo cheia de, sabe? Sutura, tudo quanto é jeito. Eles abriram para ver se melhorava. Aí, então eu falei assim, ó, eles devem ter aberto sua cabeça para você respirar pela cabeça. Deve ser isso, tomar um ar, alguma coisa. Ele ria, o negócio todo comigo lá. Agora, conversei muito com ele lá na casa do doutor Inácio, que eu trabalhava com o doutor Inácio, lia a biblioteca dele. Então o doutor Inácio falou, ó, você que deve conversar com ele, conversa aí nas coisas de vocês, tal, como é que é, para ver, né? Porque eu tinha menos de 20 anos, o menino tinha 10, então dava para entrosar mais, estava mais ou menos no nível. Agora, o rapaz era impressionante, eu fiz um teste com ele, eu perguntando umas coisas dos idiomas que eu já tinha estudado, porque aos 10 anos eu comecei a estudar idioma, né? Então, naquela ocasião, eu estava lá em Uberaba, já estudando, aquelas coisas todas. Então, já sabia alguma coisa. Tudo que eu sondei, ele respondeu ali, ó, em cima da pinta, direitinho, bonitinho. O menino era um estouro. Agora, eu falei assim, mas, doutor Inácio, não tem jeito de salvar esse menino? Isso aí é um gênio, ele pode ir longe. Ele podia nos ajudar muito aqui nas pesquisas dos fenômenos. Vamos dar um jeito nele. Eu falei assim, ó, eu estive examinando aí, nosso colega também, ele já veio com recomendação, já falaram nisso, aí começou a falar os nomes grandões da psiquiatria que tinha examinado o menino, ele está condenado. Agora, não vai falar isso para ele, mas ele está condenado, esse menino não vai. 1 ano depois morreu. Eu já esperava. Agora, vocês sabem, às vezes tem os processos intracranianos, dentro da caixa craniana, que é o processo de hidrocefalia, aquele negócio todo, que isso aí piora, né? Eu achei, na ocasião, eu falei com o doutor Inácio, será que isso aí não tem o processo da hidrocefalia? Algum problema, por exemplo, que aconteceu? Processo de desenvolvimento fetal, alguma coisa? Eu falei assim, ó, parece que tem, mas é um caso difícil. Ele falou, é complexo. Muito difícil. E realmente, né, não é fácil. Agora, eu via muitos pacientes com o doutor Inácio. Agora, esse aí, foi esse que apresentamos na praça pública. Ele falou e depois ninguém queria falar depois dele, porque muita gente tinha que falar. Então, eles mandaram eu falar. Aí eu usei o que eu pude para não ficar muito ruim aquela situação. Quando acabou o negócio, o Mário com a turma veio, ó, você vai ser candidato a deputado. Aí foi a primeira cantada que me deram para política. Cada negócio. Agora, era rapazinho. Eles iam aumentar a minha idade. Então, assim, ó, você pode ser candidato a deputado estadual, a gente aumenta a sua idade e vamos dar um jeito. Isso aí a gente dá um jeito. Para o PTB, né? Era os processos dele. Né? Mas não dava, né? Eu virei para ele e falei assim, olha, eu já fui político em outras vidas.
várias. E, ó, saturei até aqui. Não dá, não posso nem pensar nisso. Agora, você sim, é que é bom. Eu posso te ajudar em tudo, como eu sempre tenho ajudado. Vamos em frente. E eu ajudei. Durante 3 gestões ele foi deputado federal. O senhor estudou esse processo da microcefalia? Gostaria de entender mais como se dá da microcefalia. Como que se... A microcefalia? Não, eu estudei alguma coisa, mas não vi tudo que eu queria, não. Eu queria até estudar a psiquiatria mais sério, a neurologia, depois eu desisti. A hora que eu vi o que é que eles faziam lá, eu vi que não dava. Eu, com a minha energia, melhorava mais o povo do que dando choque, 1 milhão de coisas. Então, desisti disso. Agora, a microcefalia, eu vi algum caso. Um outro caso também que eu vi foi a doença da progéria. Entende? Eu vi vários desses casos esquisitos, assim, porque o interior tinha de tudo, né? Quando tinha um caso desse, chamava atenção, a gente ia para examinar e tal. O negócio era sério. Mesmo antes de começar a estudar medicina, eu vi muitos casos desses. Agora, a progéria, a pessoa, o menino que fica velho, morre logo. Está entendendo? Agora, eu vi também a Coreia, que é a dança de São Vito, a doença de São Vito, vários nomes que eles usam para isso, que é a Coreia. Hoje, eles chamam que é a síndrome, né? De Latourette e outras, Latourette. Agora, isso também eu já vi, pessoas com processo. Agora, o que eu vi mais, que tinha mais no interior, era a hidrocefalia, que criava a macro, não a microcefalia, mas a macrocefalia. Então, a cabeças grandes, tudo alterado. Outra coisa que eu vi, eu andei estudando gente que tinha tido algum defeito, do jeito que eu tive quando eu nasci, que sempre me chamou atenção. O negócio de ter rachado a minha cabeça, eu queria ver todo mundo que rachou a cabeça quando nasceu. Então, por exemplo, um que eu vi, que era uma pessoa bem normal, ele tinha a metade do cérebro, aqui, ó, o fronto, e essa coisa toda, para frente, alguns centímetros aqui. Então, o cérebro dele vinha 3 centímetros de um lado, que era o direito. Então, veja, o hemisfério direito dele era maior do que o esquerdo. Mas ele era uma pessoa normal, trabalhava bem. Esse homem me chamou muita atenção. Então, eu queria examiná-lo. Eu comecei a entrar na família, através dos parentes, para me ter contato com ele, para ver como é que ele funcionava. Que era normal, mas tinha o hemisfério direito para frente. Então, esses casos assim, um monte deles eu andei estudando. O processo neurológico, de neurociência, como eles chamam hoje, a neurologia, sempre me atraiu muito para ver, devido ao meu processo de nascer com turquês e rachar a cabeça. Eu queria examinar como é que era isso. Porque eu perguntei, parece que não é besterol não, gente. Porque sempre tem um caso que me chama a atenção. A minha primeira filha foi feito o parto normal e ela nasceu com acavalamento da moleira, né? Forçou e fechou. E o que o médico colocou para mim foi que a microcefalia, ela faleceu. Durou só 3 meses. Foi oriunda do fechamento, porque tem que ter essa fissura, esse espaçamento tem que ficar por bastante tempo para que o cérebro possa se expandir. Como acavalou esse osso do crânio, então ela acabou tendo uma meningite, né? Pois foi uma coisa assim. Meningite. Agora, o problema é que o processo da meninge aí, dessa situação, isso cria até outras coisas. Que pode ser coisa mais séria. Você está entendendo como é que é? Agora, o problema é que na hidrocefalia, quando parece que tem água lá dentro, e tem muito líquido, as pessoas ficam com a cabeça alterada mesmo. Alguns sobrevivem, alguns criam problemas neurológicos e psíquicos, ficam alterados. Isso tudo tem. Agora, eu vi gente com cabeça grande, torriforme, você está entendendo? Parece uma torre, do jeito que tem no filme de ficção científica, e funcionando direitinho. Eu já tive aluno. Agora, a cabeça dele devido ao processo também do nascimento.
Eu tive aluno na PAI com 11 anos com hidrocefalia. Forma de torre. E ele, quer dizer, não era tido... Ele tinha problema mais motor, mais dificuldade psicomotora, mas não mentalmente. Tem problema psicomotriz, muitos deles, por causa desse processo aí. Agora, o caso todo é examinar o nível de equilíbrio da pensionização da pessoa. Tem gente desse que às vezes são muito inteligentes. Eu já vi gente até com o processo, por exemplo, síndrome de Down, fora de série. Eu não sei se você chegou a ver aqueles atores e atrizes, tudo de Down, nessa época eu estava na Niterói, de Niterói. De Niterói, eu fiz um curso lá em Niterói. Uma peça toda só gente síndrome de Down. Lá eles eram bastante assim, estimulados, né, lá em Niterói. Agora, depois começou todas as às vezes rapazes, eles são bons em música, em arte, certas coisas. A arte é mais fácil, né, você sabe, mais acessível. Então, para eles se dão bem, às vezes, com casos desses. Tudo isso eu vi. Eu tive examinando alguns lá de Niterói. E depois, alguns deles apareceram até em peças. Tem alguns que são contratados pela Globo. Tem alguns contratados pela Globo, lá da PAI de Niterói. Agora, outra pergunta. Certa vez eu ouvi o senhor dizer que o evoluciólogo pode aprender muito com o pré-serenão, pois estamos vivendo situações que o evoluciólogo pode nunca ter experienciado, certo? Sim. Pergunta. Fazendo um exercício imaginativo, poder-se-ia dizer que é possível que uma consciência pré-serenona assumir o compromisso de ressomar numa determinada situação peculiar e experienciar situações tão somente para servir de subsídio informativo para ponderações dos evoluciólogos? Não, isso é bobagem. A única coisa que eu sei é o seguinte: uma pessoa, uma consciência, ela pode ressomar para concluir alguma coisa num grupo. Às vezes ela pode ter até uma vida humana curta, pequena, só para isso. Isso tudo aí eu já vi acontecer. Mas é um processo de assistência, muito sério. Mas o evoluciólogo não precisa disso. Tem muita gente aqui que ele pode estudar para aprender aquilo que ele não precisou de passar. Porque às vezes ele pulou por cima, se adiantou na frente dos outros. Ele não perdeu tanto tempo com aquilo, depois ele volta para ver como é que funciona. Professor, 3 perguntas. Primeiro, o seguinte, teria algum processo de um ET, algo assim, relacionado ao processo de algum tipo de diferença na formação cerebral? O senhor acha que poderia ter algum vínculo? Muita coisa disso mesmo é processo genético mesmo, com essas situações todas. Agora, eu acho que isso tudo pode ocorrer com o problema de um psicossoma alterado, tudo vem por aí. Do jeito que é o caso lá do M. Mas a maioria dos casos que a gente vê por aqui não tem nada disso, não. O processo é genético mesmo, do jeito que tem os processos sexuais, hipospádia, esse negócio todo. Porque o processo desse rapaz, ele chama atenção, nível cognitivo altíssimo, né? Com um problema desses tão... Mas essas coisas ocorrem. Agora, veja, o problema dele é que todos examinaram e viram que ele ia morrer. Havia uma série de fatores nos exames que foram feitos. E realmente o rapaz morreu. Do jeito que eles calcularam. Eles previram isso tudo certinho. Um monte de gente. Agora, esse aí eu vi de perto, porque o menino estava bem normal. Agora, ele era super atilado mesmo. Na conversa, ataque psíquico, entendeu? Impressionante. Ele ia onde doía, diretamente na história. E outra coisa, muito sério, para 10 anos. Mais sério que um monte de homem aqui que eu conheço com 60 anos. Está entendendo? Ele era sério, equilibrado. Você está entendendo como é que é? Ali, bem posto. Por isso que estou falando, ele parecia um homenzinho pequenininho, uma miniatura de gente grande. Ele era impressionante, esse menino. A tendência é... Eu nunca pude esquecer. Agora, quem viu o menino nunca pôde esquecer mesmo. Não dava para esquecer. Tudo diferente. Mas qual a outra pergunta? Outra com relação às tendências culturais. O senhor mencionou a questão do besteirol, né, como uma tendência cultural sem compromisso com a evolução. Existe alguma tendência cultural que tenha compromisso evolutivo ou que vale a pena ser analisada? Os doutores da alegria. Os doutores da alegria são mais ou menos assim.
Em termos de qualificação de vida. Né? É um besterol aplicado num processo terapêutico. Mais linear no terapêutico. Ok. Funciona. A última, eu queria que o senhor mencionasse um pouco, o senhor já trouxe várias vezes a questão do seu atendimento gratuito, né? Lá atrás, a questão da clínica. Eu queria que o senhor mencionasse em que isso lhe ajudou a alavancar os processos subsequentes. Ajudou demais para eu poder falar a verdade na cara dos outros. Aquilo era o máximo. Você está entendendo? Você não tinha nenhum compromisso. Autoridade moral. Não, não é isso. Vinha os caras de tudo quando é lá, até fora do Brasil, para consultar comigo, e eu não cobrava nada. Sim. Eles ficavam todos desmilinguidos. Você desmontava a pessoa na hora, porque está acostumado a mandar em todo mundo com dinheiro. Então eu aprendi a usar isso. Mesmo depois de ter dinheiro, mais tarde fazendo outras coisas, até fora do Brasil, eu aprendi. Foi aí que eu comecei a usar o caso da limusine, isso tudo que eu aprendi em Hollywood. Limusine, bermuda, entende como é que é? E motorista de libre. Uhum. Foi aí. Começou, foi por isso aí. Agora, eu aprendi muita coisa lá. Eu não recebia nada de ninguém. Dinheiro, de modo algum. Mas, se a pessoa quisesse, poderia mandar material que nós distribuímos para os outros. Roupa, comida, tudo que havia, remédio. Outra coisa, porque isso não era dinheiro. Eu queria excluir o processo de dinheiro, porque senão eles falavam assim, não, ele está fazendo o negócio por fora, é uma indústria isso aí. Agora não. Agora eu comecei a fazer isso, por isso que a gente chegou a fazer distribuição lá para 17 mil pessoas de cada vez. O Cruzeiro fez, filmou aquilo, fotografou, teve lá, viu tudo. A gente tem documento, tudo isso aí embaixo. Agora, o que é que se passa? O Chico nunca tinha visto uma coisa daquela. Ele foi aprender essas coisas comigo, a hora que chegou lá. Ele fazia assistência, mas não desse nível. Outra coisa, eu ampliei o processo de assistência que ele fazia, ele aprendeu a ampliar o negócio, a aumentar a peregrinação quando ele fazia, e eu também ampliei o processo espírita, porque eu levei esse espiritismo do Brasil para fora do Brasil, para a Europa, para os Estados Unidos, aquele negócio todo que o povo não conhecia. Agora, o que é que se passa? Na questão do consultório, era muito bom aquilo, mas aí vinha aquelas pessoas, que é o seguinte, é do jeito que o americano fala, seu dinheiro é melhor do que o meu? Por que você não quer aceitar? Entendeu como é que é? Então, esse negócio, eu vi tudo muito antes de ir para os Estados Unidos, saber das coisas, como é que era. Agora, o que fazia? Tinha um cara que era dono lá de processo junto com fábrica de piano e vendia piano, aquela coisa, não dava nada assim, então eu vou mandar um piano para você. Aí mandou aquele big piano de cauda, enorme de São Paulo, chega aquilo, eu ponho o piano assim na frente e falo assim, vamos ver quanto vocês dão nisso aí, ó. Você vê, faz aqui o negócio para mim, apura o dinheiro, e você vê se compra comida para a próxima distribuição. Aí venderam, é lógico, o piano era vendido, porque fazia o leilão. No outro dia já tinha o dinheiro, já compravam, a gente comprava macarrão, arroz, feijão, essas coisas todas para fazer, né? O Bolsa Família daquela ocasião. E naquela época, era um processo, umas caixas que nós usávamos, saco, tudo a gente dava comida para todo mundo. Fora a sopa que era dada o ano inteiro. Até hoje ainda tem, né? Lá na SEC ainda tem, até hoje, que a gente criou. Agora, tem um outro, por exemplo, que eu sempre conto, que esse aí foi o máximo. O povo achou que eu estivesse doido. Teve um amigo meu que chegou para mim, você é louco, fazer uma coisa daquela, já não faz uma coisa daquela. Então, construíram, fabricaram um carro no Brasil pela primeira vez. O nome era V-Maguete. Você chegou a ver o que era a V-Maguete? Então a V-Maguete foi feita. O primeiro exemplar da V-Maguete que eles puderam soltar, o cara chegou lá, comprou a V-Maguete e levou para mim. Parecido com o quê? Agora, levar a V-Maguete sem andar na estrada. Na base daquele negócio do canguru, da cegonha. Levaram o negócio da cegonha, do canguru. Tá? E levaram, e a hora que colocaram perto da SEC, junto à minha casa, você está entendendo? Porque eu morava lá dentro. Colocaram a V-Maguete assim, o povo todo ficou sabendo que tinha chegado, e tinha uma opção de gente estar trabalhando comigo lá na hora, fez aquela multidão em torno. Falei assim, vamos ver.
Quem é que dá mais? Vamos fazer esse leilão disso aqui. Quanto que é que você acha que eles vão vender esse carro? Como é que está? Pessoal, o preço lá que eles falaram ainda não está para venda. Mas parece que amanhã já tem. É tanto. Aí eu falei assim, ó, quem é que dá? Esse aqui é o primeiro carro. Como é que é? E outra coisa, ele está cheio de energia. Entendeu? Foi vendido na hora. Compraram a Vemaguete. Ela tinha uma parte branca, toda bonita. Era até um belo carro. Agora eles falaram assim, pelo menos, Valdo, entra aí que nós queremos tirar fotografia. Aí eu entrei, sentei no negócio e tal. Fiz uma pose lá para tirar foto. Mas nem dirigi o carro, nada não. Só para mostrar o que era. Agora, se há de ver o que eu ganhava mais, quer dizer, a comunhão, que eu passava tudo para lá, a comunhão espírita cristã, que é a SEC, era leitãozinho. Todo mundo levava leitão. Ó, doutor, eu tirei lá a minha porcada lá, minha turma lá, trouxe isso aqui para o senhor, já que o senhor sempre tem muita gente aí, vocês dão sopa, que não sei o quê. Então eram os leitãozinhos. Aquilo eu tive que arranjar uns caras para cuidar dos leitões, para ele crescer, ver o que é que ia fazer, como é que é. Entrosava, né? Eu passava de um para outro, resolvia tudo na hora, porque era muita coisa que eu fazia todo dia. Eu não podia ir lá assumindo essa responsabilidade de tudo que acontecia, não. Então, eu tinha, sabe como é que é? A turma que fazia tudo na hora. Agora, isso tudo eu aprendi com o consultório. O senhor acha, professor Valdo, que isso de alguma forma abriu a porta para um nível maior de impacto-terapia, de estabelecimento maior? Muito era a minha assistência, né? Isso. A turma que esteve aqui foi lá no meu consultório antigo, chegou lá e falou, bolas, aqui a gente sente energia na hora, você recebe um banho de energia aqui dentro, que até hoje não tem não, local, né? Agora, recente a essa viagem que nós fizemos, é que eu falei com eles para dar um jeito naquilo, começar a usar. Porque eles tinham conservado sem mexer muito. Sim. Eles estavam tratando de gente, mas não estava funcionando lá não, estava em outro lugar. Uhum. Então eles iam mexer nisso. Agora, lá me ajudou muito. Outra coisa, uma vez eu tive uma intoxicação, por causa de um remédio, eu já falei aqui, e eu melhorei na hora lá dentro. Isso tudo é muita assistência. Eu tinha muita assistência. Você veja, atendendo aquele monte de gente por dia. Eu fazia uma triagem, a média de atendimento era 95 pessoas por dia. Uma loucura. Às vezes era mais do que certos hospitais que haviam lá na área. Agora, eu encaminhava aquilo, vinha ambulância, pegava certas pessoas, encaminhava para aqui, dava para ali, assistia uns, via outros. Tudo desse jeito. Entende? Então, isso aí também eu aprendi muito, né? Me ajudou demais. E essa tranquilidade para impacto-terapia que o senhor disse também, poder falar as coisas direto. Não, e falar tudo na frente, mas agora, eu vi também cada caso do Arco da Velha, gente querendo me matar, né? Já contei o caso da mulher com um revólver na mão lá, porque eu estava socorrendo a filha dela que estava grávida do marido, quer dizer, do pai. Então ela queria matar os três. Eu entrei na história, você veja bem, esse negócio de casal, o Ica depois falava para mim, que era o meu enfermeiro, doutor Valdo, esse negócio de casal, a gente não deve entrar, é um perigo, olha aí o que é que está acontecendo com o senhor. Mas eu dei um jeito na hora, peguei o revólver da mulher, encaminhamos as coisas, atendemos a menina, o pai. Era feito o que era possível. Agora, eu tinha muita gente que me ajudava. A infraestrutura do povo que me ajudava era impressionante. Porque todo mundo, às vezes, ficava com pena. As pessoas vinham do fim do mundo, chegavam em Uberaba, e via eu atendendo lá, e falava assim, que multidão é essa? Olhava no meu consultório. Isso é toda manhã, no mínimo de manhã, fora aquilo que às vezes se estendia. Entendeu? Então aquilo chamava a atenção, a pessoa ficava com pena, acabava ajudando. Aí eu chegava e falava assim, o que você precisa mais? Assim, remédio. Preciso muito de remédio. Você pode me dar os nomes dos remédios? É a coisa mais fácil que tinha. Eu já tinha umas listas para dar. Que eu dava o remédio, dava tudo. Agora lá pelas tantas chegava o cara e falava assim, mas não tem mais coisa que você precisa? Sim. Eu de vez em quando eu tenho que pagar aqui umas viagens para o povo. Tem umas coisas nesse sentido. Se quiser, na ocasião, eu mando a pessoa te procurar. Agora, nunca recebia dinheiro. Era um tabu o dinheiro, você está entendendo? Lá não podia receber dinheiro de modo algum. Ninguém trabalhasse comigo. Mas agora, a pessoa que quisesse ajudar,
o dia que precisasse socorrer uma pessoa para fazer uma viagem, tinha que pagar a viagem. Então a pessoa ia lá com aquilo que está querendo pagar, pagava a passagem, arrumava tudo e encaminhava a pessoa. O outro precisava lá de alguma coisa por causa de aluguel. A situação está precária, cheio de criança, veio para a cidade, fim do mundo, aquele negócio. Então a gente mandava uma pessoa fazer o aluguel para ele, pagava lá tantos meses, tal, acertava tudo. Tudo isso a gente fazia. Agora, por que a separação total entre não receber uma ajuda, um apoio, uma doação? Lá não podia, devido ao processo, todo mundo contra a gente, né? Tinha o arcebispo, que era contra o espiritismo, que estava fazendo meus negócios. Outra coisa, faço lá um verdadeiro bairro, aquele negócio todo, começa a atender aquela multidão, troço tudo, aquilo mexia com todo mundo, político, diabo. Você não vê a piada do Mário? O Mário chega para mim e fala assim, Val, você tem que arranjar uma charrete e atender os outros de charrete, que assim fica mais adequado. Tudo é piada dele, né, por cima de mim. Um médico de Niterói que trabalhou com o senhor, aquele cardiologista, homeopata, ele disse que o senhor aproveitava, né, atendia, mas dava uma parada e começava a falar para o povo sobre leituras, indicar livros. Era um jeito, não é só isso. Tinha que ver o processo da criança, como é que atendia. Por exemplo, eu falava até as piadas e as coisas que aconteciam comigo. Falei assim, aqui, ó, vocês estão vendo? A minha mãe vive reclamando de mim, que todo dia eu tenho que mudar minha roupa. Às vezes, 2 vezes por dia. Por quê? É muita criança, é muita coisa. É preciso dar um jeito. O povo chegava tudo sujo, tudo de qualquer maneira. Tinha que começar com a higiene, eu tinha que atender. É paciente. A coisa que eu mais fazia era lavar a mão. Lavar a mão. Uma das coisas mais sérias que tinha. Agora, eu tinha uma espécie assim de armarinho envidraçado das coisas mais sérias que eu precisava. O que acabava mais lá era o processo de lavar a mão e esse troço todo, por causa da higiene, por causa do pouco que eu atendia. Existem até aquelas piadas que eu já contei aí, né? Aqui eu acho que eu nunca falei, não. Que a menina chegou lá, uma criança lindérrima, muito bonita, pequenininha, e chegou com a mãe. E a mãe grandona, falando aquela toda e chorando. Eu vim aqui e começou a chorar, e debulhando a lágrima, tudo, e não podia nem falar direito. Aí o enfermeiro da Wicca chega para ela e fala assim, vai devagar, a senhora falar direitinho, porque senão a gente não pode escutar o que a senhora tem. Vai com calma. Então, chegava, aí lá pela santa, toda arfando com o negócio. Então eu pergunto, o que é? O que a senhora tem? Então, é ela. O que ela tem? Está muda. Aí eu viro a menininha e falo assim, uma menina desse tamanho aí, muda? Meu bem, você não fala nada? Eu disse, não, tio, eu falo. Então, ela não está muda. Não, doutor, está muda. Ela está com estame grande. Está cheia de verme. Estame é o estômago. Vocês estão entendendo? Então, está muda. Ela está com estômagão. É isso que ela quis dizer. Entendeu? Que era o intestino também. Aí entrava tudo, né? Mas como é que eu ia adivinhar que está muda? Aí eu e o Ricardo, ela, todos nós começamos a estar. Essa menina ficou ótima. Ela era uma belezinha de criança. Ficou boa, a gente tratou, nós fomos ver os negócios, realmente tinha verme. E ela estava estamuda por causa da verminose, que o negócio era fácil. Então, aproveitando o gancho aí da forma das palavras, na sinonimologia o senhor colocou curtura. Significa cultura curta. Curta, quer dizer, a inútil, é chamada cultura inútil, é a curta. Sim. A cultura é uma pessoa que só aprendeu besterol, por exemplo. Só aprendeu tolice, besteirada. Coisa que ela não vai usar, que não é do métier dela, não é da profissão. Isso é cultura. Então é a pessoa curta de cabeça que tem uma cultura também short, curta. Né? Mais ou menos aí. Mas então... Valda, na questão sua e da conscienciologia,
Você tem alguns casos assim, daqueles bem escrachados de besterol que o povo fez na mídia, na internet, assim, bem... Não, sobre as minhas coisas também, eles fazem muito besterol a meu respeito, né? Mas eu também uso meu besterol, mesmo não estou contando essas histórias todas, essas anedotas fazem parte do besterol. Agora, do ponto de vista didático, essas coisas às vezes funcionam, o povo não vai esquecer mais do que a gente está falando. Agora, o que é bom nessa história é que tudo isso eu vivi. Quando você vivenciou uma coisa, essa autenticidade comunica autenticidade também, a veracidade do assunto. Isso aí explicita os fatos, isso aí ajuda as pessoas. Por isso que é que eu toco nesse assunto todo. E eu tenho uma lembrança muito nítida de certas coisas, né? Memória, com esse negócio todo. Então, às vezes é preciso a gente lembrar. Agora, eu escolho, tem muito caso que já aconteceu comigo, mas tem muitos que eu não conto, porque não sei se o povo ainda vive, como é que é. Esse negócio é perigoso, tem família, tem milhão de coisas, tem que ir com calma. Né? Mas na imprensa, às vezes, eles não podem escrever alguma coisa que é séria, mas é totalmente fora da realidade. Tem, mas a imprensa também, se você souber fazer a triagem, tem muita coisa real, muita coisa séria, que vale a pena pesquisar. É o que eu faço aí com o processo da internet, que a Cecília me ajuda, aquele negócio todo. A Cecília manda assim, ó, um monte de material da internet, toda semana para mim. Eu vou olhando. Agora, tem coisa que eu não trago aqui, tem coisa que eu passo por cima, tem outras que eu guardo, tem outras que servem para ampliar minha bibliografia. Mas assim, tipo, esse língua de trapo, né? O língua de trapo, eles sempre estão... Não, mas esse aí é jornalismo marrom. Jornalismo marrom a gente não responde. Mas tem um monte de assim... Tem. Isso aí faz parte. Tudo que é jornalismo marrom é feito na base do escracho, mas pior do que o besterol. É um escracho da infâmia. Você está entendendo? É a infâmia. A infâmia é outra coisa. Esse a gente deixa para lá. Outra coisa que é dentro da área da infâmia, que ontem mesmo eu toquei no assunto aqui, é carta anônima. É a mesma coisa. Isso aí a gente não entra nisso. Agora, você sabe, tem outras coisas que a gente tem muita pena e precisa ter muita compreensão. Por exemplo, o processo das cartas, vamos dizer, a grafomania dos psicopatas. Igual aquele caso daquela senhora que eu conheci. Ela tinha mais ou menos a mesma idade que eu, na ocasião que eu conheci. Ainda era rapaz. Ela então casada, aquele negócio todo, e ela viu o que eu estava fazendo. Foi nessa época aí do meu consultório. Ela não conhecia. Então eu atingi o povo, atingi a ela, dei indicação sobre os fatos dela. Agora, a partir daquele momento, ela me escreveu carta enquanto viveu. Ela tinha até caixa postal, sempre esperando que eu fosse estar sempre respondendo as cartas, mas eu não tinha jeito. Agora, o que se passa? Ela mandava carta para mim e para o presidente da República e, às vezes, para o ministro da Justiça. Então, por exemplo, eu lembro, uma vez, uma das cartas mais sérias, enorme, ela mandou e falou assim, estou mandando a cópia para você, estou fazendo outra cópia para o presidente Juscelino Kubitschek e outra para o ministro tal, assim, assim. Tudo igual para ver como é que está a minha vida. Agora, isso era sem parar. Com o passar do tempo, o Juscelino morreu, ela continuou fazendo os negócios, as coisas todas. Aquilo foram dezenas de anos. Mudava, eu acompanhava, porque de vez em quando eu lia as cartas dela. Então eu acompanhava o que estava acontecendo da vida dela toda. Todo mundo ficou rico, todo mundo estudou, fez curso superior, tinha um psicólogo que era filho dela. Eu não posso nem falar, porque o povo é muito rico hoje. É gente bem alto nível, tudo abonado. Agora, o que se passa? Eu, uma certa época, fiquei com muita pena, porque eu achei que já estava na hora, né? Ela dá um jeito, quantos anos, aquela coisa toda. Então, o que eu fiz? Selecionei 50 que chegaram, os últimos 50, não abri os envelopes. Juntei 50. Quando deu 50, eu registrei aquilo, fiz um pacote, etc., e mandei para a tal caixa postal. A caixa postal era escondida para a família não saber, porque ninguém sabia que ela tinha aquilo. Ela mudou de cidade,
continuava a carta chegando. Mudava de estado, continuava. A vida dela toda foi assim. Agora, com as 50 cartas, eu tive uma esperança que fosse melhorar. Então, mandei. Aí eu fui contando os dias, né, as cartas que foram chegando. Ó, a carta que chegar agora, essa aqui já deve ser da época. Veio como se não tivesse acontecido nada. Agora veja, aquilo era registrado, tinha o AR, ela recebeu tudo. Agora, é como se não houvesse nada. Entendeu? Ela perdoava tudo que eu fazia. Eu era um santo para ela. Está entendendo? Então, 50 cartas que eu não li. Ela não viu que aquilo era um insulto para ela? Não. Você está entendendo ou não? Agora, aquilo, aí eu falei assim, então agora é até ela morrer. E realmente, já foram ainda alguns anos até que ela morreu. Atualmente, eu tenho mais ou menos duas clientes. Quase sempre é mulher que faz isso. Eu tenho 2 clientes. Uma delas tem até processo nos Estados Unidos. Então ela vai para os Estados Unidos, as cartas vêm de lá, vai para o lugar, vem. Outra coisa, essa gosta de mandar SEDEX, porque hoje já tem SEDEX, o negócio está mais aperfeiçoado. Então vem aquele SEDEX desse tamanho, tudo lacrado, 1 milhão de coisas, chega lá dentro para aquela carta. Agora, essa às vezes manda assim, 12 folhas, 15 folhas de cada carta. Agora, hoje eu já tenho a minha secretária que faz com isso aqui, que me ajuda muito, é a Marta, né, você sabe. Agora, tem uma dessas hoje que já faz alguns anos. Essa a Marta já conhece, que eu já apresentei, essa coisa toda. Tudo é minhas freguesas, minha clientela. Tá vendo? Isso faz parte. Agora, ó, dizem que a maioria desses políticos são assim também. Eles têm gente assim. Eu encontrei com alguns no interior lá que recebia a carta do mesmo jeito. Tem médico que recebe carta assim. É a grafomania, porque é o psicopata, entende? Esse povo, geralmente, deve ser um conteúdo totalmente maluco. Não dá. E você vê o seguinte, mais ou menos, por exemplo, essa que escreve hoje para nós é sempre a mesma situação. Você já sabe tudo. Você lê uma carta, você vai ler 1000. Todas elas são iguais. Entende? Agora, você vê a situação desestruturada, não tem saída. Agora, todas elas, quase sempre, são mulheres, têm família, têm filho e têm problemas com a família, por causa dessa condição, né? E a gente é como se fosse uma âncora para ela se apoia, um arrimo, está entendendo? Ela pega aquilo para ver se melhora. Agora, por exemplo, essa aí, de vez em quando, a gente é obrigado a mandar alguma coisa para ela, acalma certas coisas. Ela manda coisa para mim, porque hoje eu estou com a TENEPS aberta, né? Então ela manda aquele monte de coisa para a TENEPS. Isso tudo tem. Agora, tudo registrado, alto nível, ninguém pode tocar. Mas a gente vê, só pela letra, depois de muitos anos, você já sabe tudo o que vem. Sabe tudo. Professor, em termos de exemplo de besterol, essa questão do Fantástico, Faustão, Silvio Santos, a questão da TV aberta de maneira geral, não dá para dizer que a maioria é besterol, é perda de tempo? O que varia aí é o percentual de besterol, né? Agora, eu acho que tem besterol que são criminosos. Por exemplo, muitas dessas pegadinhas que eles usam, sim, isso é criminoso. Esse é um processo criminal. Isso está errado. Então, o besterol, quando atinge o processo da televisão, ele passa da raia, vamos dizer, do jurídico. Você está entendendo? Entra no criminal. Agora, se pegasse a maioria desses programas de domingo, ou esses programas mesmo, tipo Cacete e Planetas, normais, etc. Porque eu não vejo programa desse, né? De jeito nenhum. Já custa a encontrar um seriado, um filme, uma coisa que eu conheço. Como é que a gente pode caracterizar, vamos dizer, a pessoa que ainda... Eu gosto muito de entrevista. A entrevista você escolhe. É que vai falar. Agora, a pessoa que fica olhando, mas ainda perde muito tempo com esse tipo de programa, o que estaria por trás? Mas é igualzinho perder tempo com videogame. Tem adulto que fica aí a vida inteira, todo fim de semana, feriado assim, ó, estão no videogame dia e noite. Porque para mim, novela, de certa forma, é um besterol também, não sei. Há muitos anos que eu não vejo novela. Eu tinha época que às vezes eu via para poder meter o pau, para desancar, para criticar o processo. Hoje eu não perco mais tempo com isso, porque não tem jeito. A novela é um processo popular difícil, é problema cultural do Brasil. É novela, popozuda, samba,
futebol faz parte da cultura brasileira. Eu chutaria até uns 90% do que tem na TV aberta hoje. Você vê assim, pelo menos na hora do... Agora, o melhor da história é que tem a TV fechada hoje, com certos programas mais sérios. Esse processo dos documentários que tem, igual esse que tem nesses vários canais, isso aí é uma coisa muito séria. Então andou melhorando muito. Porque a televisão no início aí no Brasil é uma coisa da gente vomitar, né? Era muito pior ainda. Agora, entrevistas, certos programas mais sérios nesse sentido, vale a pena até hoje, né? A gente vê. Eu vejo mais canal mesmo fechado, específico. E tem aqueles, não vejo noticiário, né? Noticiário todo dia. Quando precisa, eu vejo mais de um. Você sabe, no meu quarto eu tenho 3 televisões. Mas eu não uso tudo isso ao mesmo tempo, não. Eu uso mais a maior, né, grandona. A Sony, dessa grandalhona. E outra coisa, eu uso o widescreen. Tudo para ficar grandão. Então, todo mundo que chega lá, eu fico mais tranquilo, porque a pessoa engorda. Eu não fico muito preocupado com os magrelos. Entende como é que é? O senhor fala aqui também na interdisciplinologia, né, na página 94, a perdologia. Nesse caso aqui, a perdologia seria mais a perdologia de tempo e de oportunidade? Tempo, energia, oportunidade, companhias, trabalho, proex, tudo que você pensar. A pessoa está jogando fora. É a perdologia. É a desviologia. É enganologia, auto-enganologia. É muita gente assim. Uma pessoa, mesmo que ela tenha uma doença, ela precisa estar produzindo. Senão, ela não vai escapar da doença. Seja doença física ou mental, não tem jeito. Seja um assédio ou seja um processo orgânico, também não tem jeito. Então o problema é produzir. Quem não produz é o caminho da... A vaca vai para o breve. Uma das coisas que o senhor enfatiza bastante aqui é a questão do sexo também, né? O sexo, dinheiro, poder, não, a pornofilia. O processo de besterol, a maioria é baseada em sexo, né? Muita coisa. Vocês lembram do Mauro Razzi? Ele é especialista. Ele caminhou muito na vida por causa do besterol. Lá no Rio, Mauro Razzi. Chegou a conhecê-lo. Você sabe que esse povo eu vi de perto. Agora, tinha cara doido, mas genial, né? O Glauber Rocha. Eu conheci o Glauber Rocha, que era de Ipanema. Agora, veja, ele era bem piradão, certas coisas. Tem um programa que você vai adorar, que é o besterol completo. Vocês precisam um tal de CQC. Assim, ó, não, hoje tem besterol em certos canais, mas mesmo naquele canal, às vezes, tem coisa boa. Por exemplo, o canal ginecológico, que é o 41, GNT, é chamado canal ginecológico. Agora, o que se passa? Ele é da ginecologia. Agora, ele tem, às vezes, programas bons. Depende do que é. Mas agora, a maioria é uma besteirada de mulher de vomitar. Aqui, por exemplo, se for fazer tortura chinesa, é colocar o canal na minha frente para eu ver dia e noite. Isso aí vai ser duro. É o canal ginecológico. Agora, ele tem coisas boas, não é assim não, de vez em quando aparece. Isso é igualzinho, por exemplo, lá, o processo da revista. Qual a revista mais falada no Brasil? Não estou falando nos Estados Unidos, mas no Brasil, sobre sexo. Qual que é? Playboy. Agora veja, o Playboy de vez em quando tinha umas entrevistas muito boas. Eu mesmo tenho revista do Playboy lá na minha bibliografia, divido as entrevistas. Inclusive tinha lá do povo que saía do corpo. Tem uma lá do Ayrton Senna, por exemplo, saiu lá. Então veja, a gente tem que pensar essas pérolas negras no meio daquele mar de lama. Entende como é que é? Às vezes aparece um lírio no pântano. A situação toda é essa, nasceu no pântano. Essas revistas também de cabeleireiro, etc., você pega também. Tem uma dezena de revistas que você pega em cabeleireiro, né? Não, mas essa aí é ginecológica também. Essas são os magazines ginecológicos. Isso aí você não consegue, olha, uma vez eu peguei uma sinceramente, eu achei que pudesse extrair alguma coisa. Agora, como diz o meu amigo, cuidado com essas revistas. O canal, ele não solta germe, mas as revistas podem soltar, é DST. Se tem cuidado com isso. Porque um dos lugares que aparece mais prostituta, às vezes, é onde tem essas revistas, de propósito, você sabe. Que ela tem que
se produzida, como é que fica? É a vida. Agora, Valdo, a justiça seja feita, a Globo News, ela está com um nível de apresentação muito bom, né? Os noticiários... Não, e lá que tem aquela moça que eu evito falar o nome dela, só falei que é Ana Paula. Você sabe Ana Paula Couto. É a Ana Paula Couto. Agora, esse negócio de coito, como o povo fala muito em coito, eu evito, porque a moça é sexy. Ainda chama Ana Paula. Ana, Paula e coito. Não dá, né? Então, essa piada já é demais. Então, eu evito falar aqui, mas como ele já está falando, eu vou falar. Um dia desse eu só falei, Ana Paula. Agora, veja, ela é a que tem maior time feminino de apresentação, de todas elas. A gente nota que aqui deve ser ela. Porque se fosse uma partner, alguém que estivesse ajudando qualquer coisa, teria ajudado as outras também. Porque é só ela que tem. Agora, ela tem bom gosto, ela tem finesse, ela sabe. Agora, é lógico, ela pode melhorar muito mais se tivesse mais experiência das coisas. Por exemplo, aquele negócio do cabelo curto é bobagem. Ela tá deixando pelo crescer, tamanho da cara dela e o jeito que é a cabeça, se fosse maior, tipo mexicano, Hollywood, etc., apresentaria melhor ainda. Isso ela não viu. Mas, por exemplo, a roupa dela, os terninhos que ela usa, são tudo de alta escolha. De acordo com as coisas que eu andei estudando de cosmetria, com os FEGs para apresentação, problemas, enfim, de apresentação social, ela é a maior. Isso aí não há dúvida. Tem gente muito bonita nessa turma de locutoras aí da televisão, gente de charme, sério. Agora, tem outras também aí, além dela. Agora, ela, a voz, o timbre, o modo, é terrível ela. Pode ser que ela tenha até curso, né? Tinha tido curso para aprender essas coisas, mas às vezes não é não. Mulher, quando é assim, já nasceu assim, de 500 vidas. É aquele negócio que uma pessoa que tem aplombe, é que nasceu assim, vem de trás, isso não nasce da hora para outra. Escola não ensina tudo. Tá bem. Mas o que eu digo são os programas... Ela agora está trabalhando em São Paulo, ela que dá as notícias lá, o que é que está congestionado ou não na rua, mostra o negócio todo. O Jornal das 10, ela da manhã. Agora, eu falei desde o início, o primeiro dia que ela apareceu, essa vai longe, vai engolir todas as outras batatas. Passou um monte delas aí já. E ela é das mais novas lá, que parece, mesma idade, esse negócio todo. Fora de série a moça. Agora, eu tenho olho clínico para essas coisas, devido aos meus processos de estudo disso, né? Isso aí, gente, é o estudo da força presencial. O meu negócio de Hollywood era para estudar antes de mais nada essas coisas. E ver a exploração da mulher, né? A exploração feita sobre a mulher. A mulher é uma minoria das mais exploradas que existe na sociedade capitalista. E Hollywood é o local de exploração maior. Eles exploram tudo, a vaidade da mulher, os pontos fracos, o buziles, aonde dói, eles vão em cima para mexer na história. E até hoje eles usam também as mulheres para isso. O que tem de mulher que eles fazem o filme, só para aparecer a mulher o tempo todo, não está no gibi, é um monte delas assim. Algumas são até judias, porque muita gente que dirige tudo é judia. Né? Algumas também não são bonitas, mas como são judias, estão no top, naquela história, eles vão em cima, né? Todo mundo sabe disso. Por exemplo, Barbra Streisand. Vai dizer que ela é bonita? Não dá. Né? Mas tem umas também que são. Apareceu uma agora recente que é muito bonita. Os olhos grandes, que ela também é judia. Agora, eles fazem filme que só aparece a heroína o tempo todo. Aquilo é de propósito. É para vender a imagem da história. Tem esse tipo de filme, né? De cinema. E tem uma freguesia cativa para isso. Então eles atendem o comércio, porque isso é uma indústria cinematográfica. Agora aqui, outra pergunta. Quando trabalho com energias, às vezes os sons distantes, como um carro passando na rua, são amplificados. Isso pode indicar ectoplasmites, coincidência ou nada disso? Sim, pode indicar, é o processo de percepção. Aí, no caso, é o problema da sinalética na cabeça, por causa do som. Essas coisas ocorrem sim. Agora, o problema é mental, cortical do processo. Isso está em desenvolvimento. É bom anotar essas coisas todas, como é que são.
você vai aprender como é que vai ser a sua sinalética com o tempo. O psiquiatra José Ferraz Salles, falar do meu amigo aqui, escreve no seu livro Superdotado que o sofrimento de nascimento causado pela anóxia ou hipoxemia ativa metade do cérebro que geralmente está desativada nas crianças comuns, originando a superdotação intelectual. É esse aqui que eu andei estudando um negócio, que me telefonou há muitos anos, quando ele começou. Ele nem era muito conhecido, depois ele começou a escrever livro, etc. É o Ferraz Salles, esse cara aqui. Nos estudos que o senhor realizou sobre os superdotados, quais as principais conclusões que chegou em relação à origem dessa inteligência? Quais as outras teorias e hipóteses o senhor tem sobre esse assunto do ponto de vista multidimensional? Olha, é justamente o Ferraz Salles, que é o tal que eu já contei aqui sobre o problema que ele estudou comigo, que viu as coisas, que queria saber. Eu já contei aqui o caso da Eileen Garrett, que era a médium lá europeia, e tinha também aquela lá do país lá do Arlindário, que também é o Zapia Paladino, que era a mesma coisa. Então são pessoas que sofreram acidente de algum modo com a cabeça, alguma na hora do nascimento, e que isso ampliou o processo de maturidade e com o tempo o problema do desenvolvimento parapsíquico. Agora, o doutor Salles, que é o Ferraz Salles, ele tem essa hipótese aí antiga, que ele andou estudando, e ele até uma vez me perguntou sobre o Chico Xavier, se ele tinha tido alguma coisa também nesse sentido. Então, eu disse, não, com o Chico eu nunca vi nada. Eu só expliquei para ele que o Chico era macroesplâncnico e suprarrenário. Ele era retáculo, pícnico, aquele negócio todo, hipertricótico, aquele negócio todo para ele estudar, porque não era bem isso. Agora, eu já sabia do caso da Eusapia Paladino e também da Eileen Garrett, que todas duas caminharam muito. Agora, essas é que eu vi mais. Agora, outras coisas que agem assim, é o problema da criança superdotada, que hoje ela já precisa de aprender a ler e escrever, já com um ano e meio já está sabendo, né? Algumas não precisa nem de aprender, ela já nasce sabendo. Ela já aprende na hora, começa a ver as letras, junto com a outra, e aprende logo. Agora, o processo é até os 7 anos, que mostra essa superdotação, que é a precocidade infantil. Com isso aí, que a pessoa tem que ver. A hipótese melhor que a gente tem para isso é que a pessoa às vezes tem macrosoma, ou que ela veio para desempenhar algum trabalho assim nesse sentido. Agora, existem os casos que seria bom estudar, que é, por exemplo, uma criança lá, que era o Felipe Arriola, sabe? Tem aquela menina também que era pianista célebre, que começou a fazer concertos de todo jeito. Eu mesmo escrevi sobre isso e arrolei uma série de precocidades infantis. Todos esses foram sérios. E gente que foram estudados. Agora, o caso todo aí, do ponto de vista de causa disso, em geral é porque teve vidas anteriores que mexeram com o processo parapsíquico de algum modo. Sempre é isso. No caso daquele menino de 10 anos que o senhor falou, sim, o senhor chegou a estudar a causa paragenética que desencadeou nesse processo dele? Porque eles, o doutor Inácio e a turma que estava lá, não queria ficar com o menino para ele não morrer na mão dele. Eles tinham medo que o menino podia morrer a qualquer hora. Porque a hipótese era que de uma hora para outra ia dar um surto, a 5 nele. Ele ia cair, duro. Alguma coisa no cérebro ia soltar, ou dar um derrame, ou uma coisa maior. Eles já tinham aberto tudo para fazer válvula. Aquilo é como se fosse uma válvula de escape na cabeça dele. E para ajudar, né? Ver como é que fazia. Mas não adiantou nada. Eles queriam que parasse o crescimento rápido do menino. Agora, o pior da história, o menino não ficou velho, não. Ele tinha uma cara de criança bonita. Entende? Ele não tinha progéria. Isso é um negócio seríssimo. Porque na progéria o menino começa a enrugar, o nariz cai, fica tudo alterado. O senhor também não sabe a localização dele, ou seja, não conseguiu acompanhar ele? Não dava. O negócio não dava, porque quem estava cuidando lá era gente graúda e outras coisas mais. Eles levaram lá por causa do doutor Inácio, ver o que o doutor Inácio podia ver com a história. Eu digo extrafisicamente.
Não, extrafisicamente eu não vi mais nada. Naquela ocasião não dava, eu estava muito ocupado lá com as coisas, né? Era processo de mocidade espírita. Era um trabalhão. Ele tinha... Isso aí foi pouco, alguns anos antes, e depois me deu até infarto, porque eu já estava enrolado, como se diz. Mas além da inteligência intelectiva, ele tinha alguma coisa do parapsiquismo? Não. Não, coisa séria não. Isso foi o que o doutor Inácio me pediu para ver nele. Eu olhava pelo processo de energia, fiz os negócios todos, testei, não tinha nada. Agora, ele era brilhante em matéria de concepção, elaboração de pensamento. Intelecção. Táxi, né? Ele era instantâneo. Agora, isso eu me fechei com ele para estudar um menino com calma. Tudo que eu podia, até aquela idade eu passei para ver o que eu podia com ele. Fiquei besta de ver. Agora, se tivesse alguma coisa, eu mesmo desejaria ter convivido mais com ele, trabalhado, estudado junto, você está entendendo? Para a gente fazer pesquisa junto. Foi isso que eu falei para o doutor Inácio. O doutor Inácio falou, não pode. Outra coisa, ele aí está condenado, não tem jeito. Isso aí, o que está acontecendo aí, vai matá-lo. Não tem jeito. A gente não conseguiu sustar, ninguém conseguiu. Agora, os neurologistas da ocasião abriram a cabeça dele, os psiquiatras acompanharam, viram tudo. O menino já tinha ido fora do Brasil, todo mundo já tinha visto ele. Só eu vi 3 cicatrizes na cabeça dele. Parecia que tinha mais uma, que estava escondida, que ainda tinha um pouco de cabelo lá, não sei aonde. Parecia que ainda tinha mais uma. Ao todo parece que eram 4 cirurgias. Até os 10 anos, 4 cirurgias. E aquilo tinha sido feito nos últimos 3, 4 anos. Ele começou a mostrar que estava tudo alterado, já pequenininho. Mas eles viram que o negócio era a cabeça, tinha que dar um jeito ali. Mas, ô Rosa, o que você quer? Professor, as personagens que o senhor estudou superdotadas, o senhor falou Eusápia Paladino e uma outra qual? Eileen Garrett, escreve aí. L-E-N. Eileen. Você entendeu isso aí? Agora, Eileen Garrett. Está entendendo? Agora, a outra é Eusápia Paladino. Essa eu coloquei. Pois é. É com PH. Eu já vi até na holoteca, já li alguma coisa sobre ela. E, professor, e o nome do autor do livro Superdotado é José Ferraz Salles. O nome dele é José C. Ferraz Salles, com 2 L's. Tem livro dele lá embaixo. Esse aí eu conhecia aí. A gente falava às vezes por telefone, ele me perguntava muito o que ele queria saber. Ele acha que ele me interpretou sem espiritismo, ele se sentia bem com isso. Eu falei com ele como é que eu tinha nascido, o negócio todo. Agora, ele desconfiou a meu respeito, porque ele sabia das minhas coisas. O doutor Rinácio também tem, já dessomado, o doutor Rinácio também tem bastante estudo dentro da psiquiatria, que eu acompanhei alguma coisa dele, né? Ele mesmo fez um livro, Novos Rumos à Psiquiatria. Entende? Eu tenho uns 3 volumes dele. É 1 e 2. Eu segui as coisas dele, porque eu li a biblioteca dele. E agora, ainda antes de morrer, ele falou com um amigo meu, onde é que está o Paulo? Ele queria falar comigo, mas muitos anos que eu não vi o homem, não sabia mais dele, antes dele morrer. Agora, eu, se tivesse encontrado com ele, eu teria comprado a biblioteca dele. Que a biblioteca acabou, parece, ficando lá no hospital dele. Porque aquela biblioteca não interessava aquilo. É eu que abri os livros? A maioria fechada. Esse hospital ainda continua? Continua. Quando eu fui a Uberaba, eu levei a turma para ver o hospital lá. Muito interessante o estudo dele, porque ele foi pioneiro. Tinha até os colegas nesse... meus que estavam lá trabalhando como psiquiatra. Ele foi pioneiro nesse estudo, nessa alavancagem da psicologia. Ele mais alguns outros que andaram estudando essas coisas. Tem um outro também que defendeu a primeira tese sobre o processo assim de espiritual, espiritista no Brasil. Existe uma tese, aí também nós temos o livro desse cara, é um livro antigo, pequeno, era a tese de defesa dele como médico, isso há muito tempo, e dentro da psiquiatria também. Agora, tem uns 2 ou 3 que isso aí assim, mas agora nada disso se firmou, nem os livros do doutor Inácio. Não, né? Agora o doutor Inácio não admitia nada disso.
Ele admitiu por causa dos fenômenos da gente, da dona Maria Modesto, que era médica, e ele tinha contato lá com a gente, as coisas que a gente mostrava, os processos comigo. E outra coisa, havia também o logogrifo, que era o cara lá, que tinha comunicação e que dava para ele, que ele passou para o jogo do bicho e mostrar para ele que tinha espírito, provar para ele que tem consciência somada. Então mandaram ele julgar no bicho número tal, 2 vezes. E ele tinha que receber a dinheirama que ele ia receber e dar para os outros. Então o doutor Inácio de cara colocou lá um dinheirão no jogo do bicho, ganhou uma fortuna e distribuiu tudo na mesma hora. Agora, as 2 vezes, tudo que eles falaram deu certo, em dias diferentes. Agora, o cara se comunicava por psicofonia, vinha e falava com ele, ó, hoje o número tal, aí vai sair. E não tinha jeito. Está entendendo? Saiu tudo. Então ele viu que não tinha jeito. Aquilo comprovou para ele que tinha coisa. Ele era psiquiatra, tinha estudado os negócios todos, conhecia quem era o médico, sabia a situação que estava ali, como é que era isso. Outra coisa, o jogo do bicho não era de Uberaba, era de fora. De fora. Como é que aquele ia mandar naquilo fora? Está entendendo como é que é? Não dava. Enfim, eles fizeram como fosse um tira-tema para ele. Está entendendo? A precognição imediata. No caso ali não era bem uma precognição, até um certo ponto era uma simulcognição, porque quase que era imediato, na mesma hora, entende como é que é? E estava certinho, que era algumas horas antes dos negócios funcionar, e a distância. Agora ele julgava e ganhou, ganhava tudo. E outra coisa, no bicho tinha aquele negócio de julgar cercado, enrolado, sabe como é que é, né, esse negócio? Alguém conhece aí o processo do bicho? Ele julgou no máximo, do jeito que o cara falou. Lá, ele já vinha mostrando, não, eu entendo o jogo. Mas agora, tudo, não, cercado na cabeça, e não sei como é que é. Professor, o doutor Inácio sempre contava esse o doutor Inácio, a última vez, antes de eu me desligar do espiritismo, nós recebemos uma mensagem que ele estava numa comunex avançada, e havia uma instituição psiquiátrica, né, no extrafísico, que ele estava coordenando. Não é bem assim, não. Ele está trabalhando com opção de coisa, de vez em quando ele está aqui. Ele é fora de série. Doutor Inácio é uma pessoa muito boa. Agora, professor... Agora, tem casos que eu vi com ele também bravo, sabe? Quando eu era acadêmico, ele licionou para mim também, lá na escola. Muito, o livro dele é muito sério, na né? época do Adib Jatene, do Zerbini, tudo é professor, não. Mas o que é? Agora, eu queria que o senhor dissesse para mim se tem procedência ou é besterol. Eu li alguma coisa, eu não me lembro muito bem, se foi em André Luiz ou Bezerra de Menezes, que explica que esses casos de crianças com microcefalia ou hidrocefalia seriam gênios que viessem aprisionados em seu próprio cérebro, para que gênios, às vezes, que viessem a dar concepção. É que hoje eles chamam isso de savante. É o savant idiota, quer dizer, o sábio idiota. Aí isso tem procedência? Não. Isso aí em termos, né? Varia, isso é infinito. Uma coisa só te digo. Nenhum deles são grandes coisas. Porque se fosse, não teria uma patologia tão brava. Tá certo? Uma patologia suave, a pessoa está aqui assediada, atemporada, alguns anos próximos, tudo vai. Mas um caso desse, a patologia é grave, gravíssima, atrofia, carregada, pesada. Então isso mostra que o negócio tem uma paragenética furada, né? Pesadona. Você entendeu o que quer dizer, né? Entendi. O que eles falavam é que seria assim, no sentido inverso, o gênio que vem aprisionado para que seu próprio cérebro não dê expansão para vir dar continuidade, coisas não está muito surrealista. Benevolentes. Não é bem assim. Não tem não, né? Não é bem assim. Tá a gente tem que ficar com os 2 pés em cima da rocha e mental soma do cosmos. Isso aí está fora. Obrigada. Na página 94 ali, na mitologia, o senhor comenta o mito aristocrático, satisfazer ao povo por meio do pão e circo, né? Seria aquela questão do rudimentar... Onde que está isso aí que você falou? Na mitologia, página 94. A mitologia. O mito aristocrático satisfazer ao povo por meio do pão e circo. O que você quer?
Porque isso é da época romana, lá, né, dos gladiadores, etc. Mas depois foi com a Maria Antonieta, etc. Tal. E hoje, ficou mais sério, foi antes da Revolução Francesa. Hoje não dá para dizer que o futebol, de certa forma, é isso também? Não, hoje o que o Lula faz é o pão e circo. Outra coisa, a hora que ele coloca aquele ministro de rabo de... Aqui, é chamado Gilberto Gil, aquilo é pão e circo. E ele vira e fala assim, eu vou ser ministro, mas vou continuar com os meus shows. Eu só pensava no show. Agora veja, domingo no parque, então ele foi o ano inteiro no parque como ministro, né? Não é isso? Porque de certa forma eles fizeram... Isso é pão e circo. É para controlar a maldade humana, né? Outra coisa, pão e circo. O que é a Bolsa Família, do jeito que está sendo feito? Como é que é o pai, o negócio da Dilma Rousseff? PAC. Ela é para dar um impacto. Agora, só voltando à representação, hoje alguns esportes, no caso do futebol, também não seria esse pão e circo, de certa forma? Como é que é? O futebol, ou alguns tipos de esportes... Tudo a cultura, de modo geral, é para tapear as multidões. Até mesmo as Olimpíadas, de certa forma. Chamada cultura, que nós estávamos falando, é essa aqui que a Luz perguntou. Cultura é isso. Para tapear as multidões, manter todo mundo sossegado. Pão e circo. Agora, a Maria Antonieta falou foi os brioches, né? Que é um pão melhorzinho. Quer dizer, hoje a gente pode falar croissant e happening. Tá certo? A gente poderia... Uma coisa assim para melhorar a situação. Gente, se não foi ela, alguém falou. Se não foi ela, arranja, porque senão não teria vindo naquela ocasião. Disse que ela era burra demais para falar isso. Mas não era. A mulher não era tão burra assim, não. Vocês esquecem que o Zéfiro estava dessomado. Agora, isso é totalmente... Nisso aí, há controvérsias. E eu sou um que estou aqui para dizer isso. Cara difícil era o Robespierre. Aí sim, aí vocês vão falar tudo todo certo. esse processo é totalmente antidemocrático, né? É antidemocrático, é o processo do poder, né? Da aristocracia mesmo. Então, se a gente vai falar em democracia pura, etc., isso aí está totalmente furado num contexto desses. Não, não é furado. É o visionarismo de uma possível utopia. Mas a gente tem que começar a falar nisso, porque senão que dia que isso vai aparecer? Se todo mundo achar que não, é utopia, é só o futuro, é só isso, ninguém faz. Por isso que é preciso a gente começar a fazer essas coisas agora. É o processo da cognópsia. Vamos tentar. Outra coisa, tudo não tem o rehearsal reduzido? Tudo não tem ensaio? Você não pode fazer uma coisa menor? Outra coisa, criança, nasceu. A menininha nasceu, já vão dar para ela o cozinhadinho, como é que é brincar de criança, o que há? Outra coisa, o playground, não tem às vezes uma casa menor, não sei o quê? Porque tudo é rehearsal. Não, essa questão do pão e circo é exatamente aquilo que você não vê por trás do populismo, do governo, etc. Se você não externar e mostrar, você não vai chegar na democracia. Sim, mas olha, hoje a situação não adianta mais nada. O jeito que tem a supercomunicação que está aí, tudo se banalizou. Todo mundo está cansado de saber que essas coisas estão erradas e já banalizou. A situação está toda... Gente, vocês viram agora a última aí? Olha as revistas dessa semana. O que é, por exemplo, que a Veja está falando sobre os ditadores? O Chaves, por exemplo. Vocês sabiam que foi um cara da Argentina, que era de base alemã, da Gestapo e do nazismo, foi lá para orientar o Chaves a fazer as coisas. Ele acabou de fazer uma polícia dos militantes dele lá, que é a SS, igualzinho da Gestapo. Agora, eu tinha falado que aqui isso ia acontecer, que a SS começou assim, junto com a Gestapo, a SA, os negócios do nazismo. Agora, vocês estão vendo por que eu estou falando em nazismo aqui? Está na revista, é bom vocês lerem. Veja dessa semana, olha lá o que eles estão falando do Chaves. Bem claro, agora veja, isso tudo é banal.
Toda semana esse povo está escrevendo as coisas, ninguém toma providência de nada. Você não vê nada da embaixada do Brasil fazendo as coisas. Esse Amorim é zero à esquerda, o Lula só abençoa as coisas do Chaves. Como é que fica? Ele agora falou que não está de acordo com uma última coisa que aconteceu lá, que eles fizeram. Ele deu conta, no MST. Pela primeira vez ele falou. Mas é que não tinha jeito. A televisão mostrou 7.000 pés de laranja sendo arrancado lá com um trator. Ele falou assim, não, isso aí já passou da conta. Mas ele não tomou providência nenhuma. Ele não falou, vamos tomar atitude com esse MST. Nada. A revista dele está falando também no MST. Eles já chegaram a tudo quanto é máximo. E ninguém toma providência de nada. Agora veja, eu tenho que falar em nazismo aqui ou não tenho? Nós estamos repetindo a situação. Foi assim que foi na década de 30 na Alemanha. Começou desse jeito. Outra coisa, lá está falando bem claro. MST é a Farc do Brasil. E outra coisa, alimentada pelo governo. E outra coisa, mostra o cara que é do governo, que ajuda eles. E o cara chega e fala assim, não, isso aí não está certo. Tudo eufemismo, tudo aparência. Pega a revista Veja dessa semana, que ela está debulhando mais uma vez essa situação. Agora, quantos anos? O nosso amigo, como é que é? Antunes, aquele outro também, que vive escrevendo lá nas coisas, todo dia saem os artigos dele, ninguém toma providência de nada, ninguém vê nada. Agora, quantos anos já vem isso? Olha esse MST. Olha as loucuras que eles estão fazendo. Cadê a nossa Constituição? Não existe nada, já rasgaram isso há muito tempo. Como é que fica? Agora, nós temos que começar a falar, porque foi assim que eles começaram a falar do negócio do Führer, antes de 1933. A hora que instalou o negócio de 33, amanhã pode chegar 1933 aqui para nós. Como é que vai ser? Instalar o partido aí dos nazistas. Como é que fica? Vamos pensar nisso. Outra coisa, essa brigada que ele fez é bolivariana, que é a SS. É igualzinho. Os caras da Argentina que estiveram aqui sabem disso, porque conhecem quem é que saiu da Argentina, eles falaram para nós aí. E isso o cara foi lá para a Venezuela para montar as SS dele. Já está começando a aparecer. É essa dos vigilantes, a brigada bolivariana, esse negócio que está lá na revista, em todos os detalhes. Outra coisa, nós já sabíamos que isso ia aparecer aqui, porque o cara, gente da Argentina, esteve aqui conosco falando isso. Você sabe, a Argentina é ali, né? 10 minutos você está lá dentro. A gente acaba sabendo o que é que se passa. Outra coisa, é lá que está cheio de nazista, e nazista até hoje. Esse povo é que sabe mexer com isso. Muitos, os judeus não pegaram. Muito embora na Argentina tem mais judeu do que aqui, mas mesmo assim. Outra coisa, já tiveram 2 vezes que acabaram com os judeus lá. Ninguém sabe. Eles acham que foram mais os árabes, mas tem gente que acha que foram os nazistas. Outra coisa, a Anília, na época que a Mao estava lá, 98, 93, não sei quanto, e teve uma outra coisa também. São 2 massacres que fizeram, mataram os judeus lá. Agora, eles achavam que era o povo de Foz, árabe, que não sei o quê. Mas eles esqueceram que lá é a terra dos nazistas. Esse povo até hoje não está contra eles. Então, isso tudo está aí, ó, fervendo. Outra coisa, neonazista em Curitiba, aqui perto, como é que fica? O que há? Matando gente? Com esse governo desse jeito, com a MST, que é um governo paralelo que o Brasil tem? A Farc do Brasil é um governo paralelo chamado MST. Suvaldo, há um hétero revezamento no caso dos assediadores, das consciexes, ou necessariamente é que, quando você fala muito, relaciona o nazismo com Chaves. O problema é o seguinte, na Europa, esse povo devia, uma boa parte deles, nascer onde eles fizeram besteira. Mas como lá eles pararam com a fábrica de reprodução, tem que vir para onde reproduz. Então tem gente nascendo na África, tem gente nascendo aqui, tem gente nascendo, por exemplo, na Índia, tem gente nascendo no meio dos árabes, tudo é com os réus dos nazistas. Está tudo aí, por quê? É o povo que reproduz. Tem que ver quem é que dá luz. Quer dizer, dá uma luz, né? Pelo menos tem essa intenção.
dá a luz com a sombra. Então é a luz negra. Entende? É muito esquisito isso, né? A Magali tinha me falado desse assessor nazista, né, lá na Venezuela. Quer dizer, vira um mega satélite. Esse cara, começa por ele. Quem é ele? Quem é o Chaves? Quer saber? Como é que fica isso? Bom. Quem é que são esses neonazistas do Brasil? Esse que acabaram de matar a gente aí. Gente, já é uma quadrilha, tudo armada dentro do Brasil. Quem é que está assulando os negócios para dar força para o Fórum de São Paulo? Está na cara. Valdo, é mais uma prova que tem muitas técnicas que tanto a direita autoritária usa, a esquerda usa mesmo. Também. Porque ele é da esquerda e está pegando uma técnica da direita. Não, ele só usa a técnica da direita. A situação do Mussolini, que as coisas no fim se confundem. fascista, bolchevista da esquerda e a nazista. Só os intelectuais das faculdades públicas não veem isso, porque apoiam essa não, eles até veem, mas até hoje intelectual não faz nada. Intelectual, né? Brasil, aí toda a faculdade pública. Tudo é Marilena Chauí. Sr. Waldo, você não acha que os Estados Unidos está muito silencioso nesse caso do Chaves, assim? Tá, porque esse cara que chegou lá é jejuno. Sabe o que é jejuno? Não tem força para falar. Não, ele é novo, ele ainda está no coeiro, ainda usa fralda, chama Obama. O que você quer? Esse cara está usando fralda. Deram para ele esse negócio, só ver se ele cresce depressa, ver se vira gente. Porque seria a única nação que teria condições de falar alguma coisa. Pois é, porque se esperar pelo Lula não vai dar nada, aí é um perigo. Agora, acho só uma coisa, não dá para tomar conta do Brasil, não. Cada território. Aqui não é país da Europa. Olha o que tentaram fazer com um país grande. Foi o único que eles tentaram, que os nazistas tentaram, chamado Rússia. Deu tudo para trás. O Brasil não dá. Se o Chaves for tentar qualquer coisa contra o Brasil, mesmo se tiver Lula ou qualquer boboca aí na frente que não está dando conta, no fim vai acabar saindo ruim, porque aqui é maior. O próprio país aguenta mais bomba do que lá. A Venezuela é menor. Vamos pensar nisso. O negócio é muito sério. Outra coisa, a população nossa é muito maior. O problema é fronteira, tem que dar um jeito nisso. Agora, por exemplo, o Lula já deve ter visto alguma coisa, porque estão começando a fortalecer o exército, a aeronáutica, alguma coisa, pela primeira vez. Isso já precisava ter sido feito há muito tempo. Vocês lembram quando apareceu aquele cara, o general, falou assim, ó, se esse cara fosse eleito, fosse candidato, eu votaria nele. Lembra? O povo falou assim, mas você votaria no militar? Eu falei assim, por quê? Não. Nesse nível dos acontecimentos, se aparecer um cachorro ou o rinoceronte lá, você está entendendo? Aquele de São Paulo, eu voto nele. Se o cara é bom, né? Como é que é? O cacareco. Se aparecer um cacareco adequado, a gente vota. Por que não? Professor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais a questão do refinamento cosmoético. Refinamento? Isso. O refinamento cosmoético é quando você depura a situação da cosmoética dentro do seu código pessoal. Então, por exemplo, você começa a colocar detalhes. Agora, eu já cheguei a uma conclusão muito séria, que eu fiz agora até um verbete baseado nisso, que é o problema de você entrar nos detalhes das suas manifestações menores para chegar nas maiores. Então, eu mostro, por exemplo, as coisas que uma pessoa tem que fazer para escovar o dente. Se ela pensa antes de escovar os dentes, o que ela está fazendo? Se ela já tem uma ideia de todos os lances que ela tem para escovar um dente, escovar os dentes. Então, isso aí, lá no fundo, eu não estou abrindo o jogo claramente, não, mas estou falando a você como é que é. É um processo de cosmoética. Quando a pessoa começa a passar o pente fino pelo detalhinho para chegar na exaustividade, ela está fazendo um refinamento cosmoético. Então, isso aí é uma das coisas sérias do assunto. Entende? Outra coisa que eu estou fazendo, que é aí, esse aí, o dia que eu trouxer aqui, eu vou trazer uma balança junto. Chama autopesagem. Autopesagem. Agora, veja, é o autopesador.
Olha aí que eu garanto que o Einstein tem esse, autopesador. Vê o que é autopesador. Agora veja, é o autopesador. O verbete é autopesagem, do autopesador. Agora, o que é isso? É o estudo por que é importante você ter uma balança pessoal no seu banheiro. É uma balança que você estude e saiba direitinho os quilos e os gramas do seu peso. E se você segue isso tudo faz parte do refinamento da cosmoética. Então, a cosmoética, ela começa a rebater, entendeu? Dentro daquilo que você faz, no dia a dia, na diuturnidade. Isso que é o refinamento. Mas lê aí. Balança que acusa automaticamente o peso. Como que é isso, Pedro? Balança que acusa automaticamente o peso. Você precisa perguntar? Aquela de que usa... A balança eletrônica. A que usa agora, no quarto. Eu vou trazer uma que a gente arranjou. Que usa em quartos. O nosso aqui, o chefe aí, que é o meu chefe, o doutor das máquinas, arranjou no Paraguai, que ele usa. E essa é a mais avançada que tem. É a EB109. Ela é barata, pequena, impressionante. Eu tinha duas, dei para ele para ele jogar fora, porque a maioria não presta. Exato. Essa agora é nova, diferente, séria. É a marca. Agora, o dia que vocês escolherem esse verbete aqui, eu vou trazer e mostro. Ó, tá aqui. Se vocês quiserem, o problema é esse. E vou deixar uma pessoa subir em cima dela. Desde que seja leve, para não estragar minha balança. Pois é, mas... Sei lá, entende? Ela vende por aí na praça. Essa ED aí é vendida. EB, vendida. Ernesto Bolzano, 109. Está escrito lá. Mas é fácil agora, de achar. Paraguai. Presta atenção, Cidade Leste. Eu não consegui... Agora, quando eu vi, eu não dei a mínima. Eu falei assim, mas funciona? Eu falei, não, tem uma igual. Então, vamos ver. Agora, ó, eu já estou com ela faz uns 4, 5 dias. Já testei tudo, já tive que mudar todo o meu programa, porque eu estou vendo qual o peso do meu modo de chaves. Quanto você acha que seja? Não. Ela acusa tudo. Eu entro sem e com. Aí, chapéu, 350. Minha caneta, aqui. Quanto pesa isso? Essa caneta aqui, você sabe, isso é de prata. Então veja, isso aqui, ó, 200 gramas. Isso aqui, ó, 300 gramas. Agora, o que se passa? O meu peso normal de roupa, eu peso 1,4 kg maior. Agora, eu estou sabendo disso há muito tempo. A balança acusa tudo bonitinho. Ela é 100%. E na hora, é automático. Então, essa é a maior. Agora, veja, eu estava precisando, porque eu tenho lá um verbete sobre isso, que é autopesagem. É tanto que eu vi lá as coisas, eu vou até pedir para a turma aí mexer, qualquer hora eu vou pôr ele na fila aí para trazer para vocês, porque pesar o corpo é uma das coisas mais sérias que nós precisamos aqui agora. Todo mundo precisa saber disso, porque você já pensou, se passar daqui 10 anos, o povo vem para a Cognov, só vê barrigão, bundão, não dá. Nós temos que dar um jeito. De bundões, o Brasil já está cheio. Por sinal, trouxeram agora a revista, o percentual de bundões do Brasil. Está enorme, as mulheres, o negócio todo. Não está igual aos Estados Unidos, mas está caminhando para ficar. Como aqui sempre foi uma espécie de filial, né? Já está começando a imitar nesse nível. Porque nos Estados Unidos, sim, chega aquele monte de gente. Enfim, as baleias dominam os continentes. Então elas saíram do mar e vieram para a terra. Então o mundo se tornou baleudo. Quer dizer, um negócio terrível. Agora, é lógico que a gente tem que dar o desconto, tem muita gente que é Marcos Plano, que é grandão, nunca vai ser menor. Mas não estou falando disso. Estou falando daqueles que estão com 18 meses, 22 meses. Isso é que é o negócio. Quer dizer, pochetão. Não é pochete, é um pochetão, uma pochetona enorme. Isso aí é que é. Então a gente tem que falar sobre essas coisas. Eu lá então mostro. Eu arranjei 15 dados para colocar sobre peso. Se alguém aí viu alguma coisa boa sobre peso e balança, pode mandar para mim, que vai me ajudar lá. Ver se eu posso enriquecer a minha listagem. Eu fiz 15. Então, por exemplo, a pessoa nua, a pessoa com roupa, o homem de chapéu, entende? A mulher produzida. Então, as diferenças que tem.
Mas eu não estou dando a diferença, porque eu não posso. Pesa um colar. Se eu for dar, como é que é? É demais. Mas eu tenho que falar o que a pessoa tem que pesar. Você tem que pesar aquilo, pelado, vestido, com isso, sem aquilo, com sapato, sem sapato, com chapéu, sem chapéu, né? Tem com caneta, sem caneta, com modo de chave, sem modo de chave, tudo isso tem lá. Para a pessoa não ter dúvidas sobre o seu peso. Agora, ó, eu pesei hoje, comi bastante para comemorar a balança, fui olhar, estava lá, 73,300. Está dentro do meu peso. 76,300. Eu posso pesar até 76. Agora, você sabe, meio quilo, 800 gramas para baixo, para cima, é aquilo do Ibope. Isso aí é besteira, você não vai ligar para isso. Porque qualquer coisa eu deixo de comer, ou deixo de beber água um pouco, 300 gramas eu tiro na hora. Agora, ó, isso é pelado. Se eu tivesse dentadura, até a dentadura eu tirava, mas eu não tenho dentadura artificial. Então essa eu posso ficar. O óculos agora, óculos eu deixo, eu preciso de ver, né, a distância. Mas depois pesa o óculos. O meu pelado inclui óculos, tá certo? Agora, meia eu tiro, esse aí eu não deixo. Agora, então, esse refinamento é você colocar Não, lente de aumento em refinamento todos é os quando detalhes. alcança o processo cosmoético da sua pessoa em relação aos outros. Para isso, você tem que começar a ver os detalhes. Para ver os detalhes, você tem que entrar no detalhismo e na exaustividade. Você está entendendo o rebate que isso dá, a repercussão? Nas distintas O áreas. negócio é mais sério que a gente está pensando. Há um ricochete na situação. Vai e volta. É isso que eu estou chamando a atenção. Então, o refinamento cosmoético é mais embaixo, é mais sério. Não é só o processo puro, ético, moral da história, não. É a consequência de onde ela vem, qual a causa daquilo. Por que é? Por exemplo, balança. Vocês querem uma coisa mais cosmoética que essa? A pessoa que vai aí e entra dentro da vigorexia, começa a fazer essas coisas todas com excesso de peso. A bulimia, por exemplo, como é que fica? Anorexia mesmo está errado. Tudo isso eu explico lá. Agora, isso entraria dentro do aspecto da pessoa analisar o impacto das manifestações dela. Agora, a balança, por exemplo, ela é importante mais por causa do excesso de peso, e não Sim. porque a pessoa ficou magra. Mas mais é por causa do excesso, porque é isso aí que está matando mais gente. Hoje está provado que a pessoa aumenta, é aquele negócio que eu já escrevi sobre isso, aumenta 1 centímetro na barriga, diminui 1 ano de vida. É assim que eles falavam, mais ou menos a idade é essa. Agora, tem que ver aquilo. Outra coisa, existe aí uma fórmula. Eu não quero dar a fórmula lá, porque ela varia de estudo para estudo, varia demais. A antiga era o seguinte, a sua estatura, eu tenho 1,76 m, então eu posso ter 76 quilos, mais ou menos. Dentro da minha idade, é para até menos do que isso, se for o caso. Agora, eu tenho que ter cuidado porque eu tomo remédio. Tem remédio meu que faz emagrecer, porque não fixa as coisas, devido que é para pré-diabético. Então, eu comecei a emagrecer, quando eu vi, eu estava com 73 quilos. Aí eu comecei a fazer uma superalimentação uns dias. Eu recorro, 3 dias, vocês me dão, eu emagreço ou engordo. Agora, pouca coisa, né, de cada vez. Mas agora, eu já acertei. Por isso que eu preciso da balança. Eu preciso de ver tudo o que eu faço. Senão, eu vou num jantar, como um pouco mais, pronto. No outro dia, vem dar uma comida boa, ou vou comer uma fruta, como um pouco mais de fruta, como é que fica? Você sabe que uma manga desse tamanho, da tal Haden, que é a boa da minha aí, da Flávia, é 200 gramas. Você come, aumenta 200 gramas. Quase sempre, porque às vezes você vai comer a manga, você bebe água junto, alguma coisa. Agora, a balança não perdoa, cobra. Agora, no caso da mulher, isso se aplica a 10 a menos, né? Então, quem tem 1,74 teria que pesar até 64. Né? Pois é, mas isso é um jeito. Agora, o outro que tem é uma divisão que eles fazem daquilo que sobra e tira. Parece que a média dá mais ou menos 22, 20 por aí. Tem já um negócio. Isso aí já existe aí nas revistas, todo lado, como é que faz. Só perguntar para a turma de nutricionistas que eles se dão lá como é que é. Agora, eu gosto de seguir o processo mesmo do meu tamanho, da minha situação. Porque com isso eu já reduzi, porque eu reduzi vários centímetros na altura. Eu tinha 1,80 m,
estou com 1,76 m, por causa do meu acidente, as coisas todas que eu tive. Quer dizer, eu sou um cara que me deram uma paulada na cabeça. Está entendendo? Então, com isso, eu já estou mais ou menos dentro do nível. Abaixo, tem. Só para fechar, a questão dessa balança, professora, eu não achei até hoje uma balança que prestasse. Não, mas essa você pode confiar. Então tá. É o que o Mário falou também. Vamos procurar lá no Paraguai. Já tem uma. Outra coisa, essa minha é top de linha, é acima da dele, parece. Ele não me deu o preço, porque ele quis me dar a balança, porque eu dei duas que não prestava para ele. Foi o maior negócio que eu fiz nos últimos anos. Agora, o que você faz? Eu preciso de saber dele, na ocasião que eu trouxer aí, se vocês selecionarem aí o verbete, eu vou trazer a balança aqui, para mostrar como é que é. Ela é quadrada desse tamanho, ó, é como se fosse um H deitado assim. Você põe os pés ali no H. E o motor dela é uma coisinha, ó, o problema dela, que mede é desse tamanhozinho. Essa é fora de série. É a melhor que eu já vi, realmente. Eu estou agora com 5 dias. Ah, não falhou nada, é perfeita, tudo igualzinho, pega os detalhes. Agora, quem for usar, se prepare, né? Que ela vai dar os detalhes dos gramas, né? Como é que fica? Não dá para tapear, não dá para você arranjar, fazer um eufemismo. Não dá. Essa aí é do Paraguai, né? É. Agora no Paraguai precisa saber comprar em lojas boas, porque se for comprar não, Mário, na rua... Eu só mexo com gente que entende do Paraguai mais do que o presidente. Eu estou avisando o povo. Você... Olha aqui, eu mexo com o Jarbas e o Mário. O Jarbas entende tudo do processo de remédio, que é o que ele usa, eu sei, o jeito mas... que eu uso. E o Mário entende tudo, é o doutor das máquinas para mim. Olha aqui, ó, quem é que olhou isso tudo aqui? Essa tudo é B109. Gente, o Mário é doutor em eletrônica, vocês sabem, é engenheiro. Lá não pode comprar nada na rua, por exemplo. Compra uma EB108 na rua. Você pede esse traje aqui para você na hora, que é isso? Você tem Foz do Iguaçu, né? Tem Flon, rapaz. Eu sei, mas você tem esqueceu, que você não tem São comprar em Paulo. loja boa lá, avisar o povo. Eu pedi para ele, ele chamou lá e falou assim, ó, traz isso. Quais são as especificações? Disse assim, então manda para mim. Aí algumas horas estava na mão dele, ele trouxe para mim. Ele não foi lá não. O que é isso? Eu agora quero ir ao Paraguai, mas agora eu não sei se eu devo contar isso, porque senão daqui a pouco vai tudo para água abaixo. Mas vamos contar. Como é que chama aquela empresa mais granfina que tem Mona Lisa? Lá agora parece que tem café, tem uma lanchonete, tem uma opção de coisa, e tem esteira aeróbica, aquele negócio todo já há muito tempo. É uma das mais caras da Trifon. Agora, o que se passa? Aquele negócio que estava aqui, que eu dei para a Flávia, tá? Veio de lá. Quem trouxe isso foi a Ana dos Rebeldes. Agora, ela quis comprar mais depois, telefonou para ela e falou assim, sinto muito, a hora que chega isso aqui, 5 minutos aparece logo. Agora, veio um contêiner, sumiu. Então, ela agora está lá em contato para ver se a Mona Lisa vai receber outro contêiner quando chegar, para eles falar na hora. Na hora que for, ela vai lá e compra o contêiner. Que é o jeito. Das tâmaras, sabe? As dates. Agora, o processo foi esse. O processo foi o Paraguai. A Mona Lisa. Agora, veja. Lá na Mona Lisa, eles falaram que o que vem sai na hora. Não fica. Não dorme lá. A coisa é terrível, porque o negócio é muito bom mesmo. Hein? Sei, não, mas é a Mona Lisa que faz a importação da Bard. Agora, a Bard é que não adianta discutir isso aí, não. Isso aí é fim de papo, acabou, não tem jeito. Essa aí. Gente, eu conheci isso faz 40 anos, eu sou da época da Tijuana, cidade de Tijuana. Agora, hoje eu descobri que chegou a Ana e falei, você que trouxe tal. Então aí, deu certo. Agora, a Mona Lisa, coitada, mas ela foi atrás. É uma loucura. Agora, a Mona Lisa, muita gente aqui evita comprar lá, porque ela é muito cara, né? Você sabe. É uma das mais caras que tem, porque é granfina. Sempre foi no Paraguai. Isso aí é antigo. Há 15 anos, quando eu vim aqui a primeira vez para ver como é que está a situação, já tinha Mona Lisa desse tempo. De lá para cá, eles cresceram demais. São uma das maiores. Outra coisa, eles fazem propaganda na rua aí, em foto.
Agora, gente, eu vou só ler aqui as últimas. Em Paradoxologia, página 94, o senhor cita o paradoxo do verdadeiro bom humor não ser necessariamente expresso em gargalhadas. Poderia falar sobre o bom humor dos serenões? Olha, eu não sei o bom humor dos serenões, mas as coisas todas que eu quero dizer para você é o seguinte: o verdadeiro bom humor é uma coisa que a pessoa se sente bem, né, dentro de si mesma, etc. Não precisa só de sorrir ou gargalhar, não. A pessoa pode ter, ela está se sentindo bem, pacificada, em paz com o mundo. Como é que fica? Ela gratulatória, você está entendendo? Está agradecendo o cosmos. Então, isso tudo varia. Agora, perguntar como é que é bom humor de serenões, está danado, tá? Eu não sei. Talvez o João aí pode fazer alguma coisa. Agora, a outra. Como orientar crianças com dom extraordinário para a música? Incentivar o desenvolvimento desse talento é incentivar uma automimese improdutiva? Até que ponto algum talento pode ser negativo? Não, o melhor é você incentivar se a criança tem isso. Depois, mais tarde, ela virando gente, amadurecendo, vê outro encaminhamento dela. Mas se ela tem tendência para a música, é bom incentivar e ver como é que fica. Tudo às vezes, né? Pode ser que o Mozart está renascendo aí, nunca se sabe. Você poderia falar um pouco mais do logogrifo, da especialidade dele? Será que tem alguma coisa a ver com o desenvolvimento dos dicionários cerebrais? Olha, não. Logogrifo era o nome que eles deram para o homem que recebia as coisas. O nome dele era José Logogrifo. Por isso que era. Agora veja, é muito estranho, porque o negócio do sorteio do bicho foi feito por ele, que era uma coisa de logogrifo, quer dizer, a gente nunca sabe, né? Mas esse homem era um grande médico que recebeu a situação, médio psicofônico, e havia muita coisa disso lá em Uberaba. Houve muitos fatos parapsíquicos através desse médico, de modo que não tem nada que ver diretamente com o processo de enigmística ou qualquer coisa nesse sentido, não. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 66 assinaturas do livro de presença, 12 perguntas presenciais, 13 perguntas respondidas online. Não teremos eleição hoje, teremos apenas um recado do Loche sobre a prova da Apex. Bom, pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos de convidar a todos para participarem da prova da Apex, que é a prova sobre proexologia, baseado nos verbetes da enciclopédia. Então, a prova ocorrerá no próximo dia 25, agora, desse mês. Aqui em Foz do Iguaçu será no discernimento. E nós vamos ter também essa prova em São Paulo e também em Porto Alegre. Então, os interessados podem entrar no site da Apex, www.apexinternacional.org, para obter maiores informações, tá ok? Então, dia 25 de outubro, prova de proexologia. Já é uma preparação para a prova geral da Conscienciologia. Obrigado, até mais. Para amanhã teremos o verbete bestialidade e retomamos com mais 20 verbetes novos. Muito obrigado, uma boa tarde e até amanhã. Senão o povo... Eu notei, pessoal, não ouvi.